todos nós. E aí, o que você lembra, só pra gente finalizar a sua infância, o que foi mais marcante nesse mundo profissional seu? Algo que, assim, você falou: "Caramba, o que que eu tô fazendo aqui?" Ou tudo foi muito natural pra você? Então, eh, tudo foi muito tranquilo, eu não passei nervoso ou estresse, eu ia lá e fazia, eu gostava de fazer, eu gostava de atuar, eu gostava de estar entre os adultos, eu gostava de ouvir as bobagens, as sacanagens, as brincadeiras. Então, mas assim, eu sei que eu dei essa sorte de estar sempre nos lance foda. Então a primeira peça era, porra, de Chico Buarque de Holanda, com Bibi Ferreira, Francisco Milani, Renato Consorte, Jane Rato dirigindo, era um troço absurdo. Você tinha Hã, noção na época ou não, não? Não, não, né? não, Hoje você nenhuma. tem pelos A nomes. primeira coisa que eu aprendi a escrever foi Bibi, porque ela me adorava, Ah, ela vivia comigo no colo. Ela me ensinou a escrever Bibi, porque é fácil, né? É um é, risco, 2 bolas, um isso. risco, né? Que É, bonitinho, foi a velho, da primeira hora. coisa que eu aprendi a escrever num papel. Aí depois essa peça do Tistu, O Menino do Polegar Verde, era uma grande montagem, porque era um elenco muito grande, e o diretor era super premiado, era o seu Ney Siqueira. Então, porra, era um troço também grande e importante. E pra mim, eu ia lá e Normal. fazia. Ai, que legal, velho. Aí, aos 8 anos, eu fiz uma peça com o Antunes Filho, que era o diretor mais pica, que as pessoas davam a vida para trabalhar com o Antunes Filho, do Olha. CPD e tal. E eu fazia o Tistu de final de semana, e aí ele ia montar uma peça de 5 horas de duração, Nossa! chamada Nelson Rodrigues: O Eterno Retorno. Eram 4 espetáculos do Nelson Rodrigues na sequência. Ah, entendi. Então foi um sucesso, foi um negócio assim louco, também um elenco gigante. E ele queria uma criança fazendo o Nelson Rodrigues, ligando os espetáculos. Então ainda tinha que ser gago. E aí alguém falou, pô, tem um moleque do infantil. Aí ele assistiu, falou, ah, chama ele e tal. Aí fiz o teste, passei. Então, porra, de repente eu tava no meio de um monte de adulto, trabalhando com o diretor mais cobiçado, assim, E do também você teatro não na época. sabia. Não, eu Que achava ele da muito hora. louco. A impressão que eu tinha, criança, é que eles ensaiavam o dia inteiro. Era a Ah, impressão que eu tinha. sim. Cara, ele dava esporro Nossa. geral. Sim, sim. Pegava Aquele cara. pesado. E comigo ele era mó doce, trazia um Ah, chocolate pra mim olha, e tal. que figura. Aí fiz novela, pô, fiz novela com o Jaime Monjardim, né? E na verdade era uma novela na Bandeirantes. Tava o Celton Mello. Olha. Eram 7 crianças principais e mais umas 5 coadjuvantes. Eu era um dos coadjuvantes. E aí, num determinado momento, trocou o diretor, o Jaime, que era o Jaiminho, né, a gente chamava de Jaiminho. Nunca tinha feito nada assim, expressivo. Ninguém sabia quem era o Jaime Monjardim. E então ele começou a dirigir a peça e ele gostava muito de mim. Aí ele deu um núcleo pro meu personagem, pediu pra criar um pai, uma mãe, um cenário da minha casa e Que tal. Não, muito legal, legal, meu. muito legal. Aí, depois de um tempo ele foi pra Globo e aí acho que a primeira novela que ele foi dirigir tinha 2 crianças. E aí ele chamou a mim e a meu irmão, só que, era no Rio. Hum. Minha mãe não tinha como ir. Tinha como largar ou levar a família inteira pro E aí? Rio. E também ela não ia liberar a gente, ah, vão lá os dois. Sozinho é É, foda, né? ela teve que dizer não. Ai. Mas assim, exato, o que será que ia acontecer, né? O que será que ia É, é. ser de. Tudo bem. Exato, porque como eu curto bastante o que eu vivo hoje, então eu sei que eu não viveria, então seria outra coisa. Se é melhor ou Sim. pior, eu não Não sei. sabe. E Doideira, né? mas eu imagino que talvez eu não fosse gostar tanto, porque eu sempre trabalhei em todas as áreas. Sim. Aí com 21, 22 anos mais ou menos, eu fui parando de fazer as outras coisas, porque eu fui ficando meio de saco cheio. É. É, publicidade, eu achava um sistema meio idiota, né, os testes e tal, a falação. hã, e aí eu lembro do último teste que eu fui fazer, que estava lotado.
E aí tinha modeletes, assim, mentindo. Sabe quando começa um mentir pro outro? Não, eu faço isso, eu fiz aquilo. Eu falava, puta, Não meu. é isso que você Cara, gosta. eu Você gostava da arte com mesmo, né? 22 anos, eu tinha 18 anos de profissão. Nossa, é E, e já verdade. tinha trabalhado em todas as artes, cinema, teatro, TV, rádio. Então eu ouvia, às vezes, aqueles caras com aquelas conversinhas, eu falava, preguiça. E você novo, olha a maturidade que você criou, Que velho. preguiça. Aí na TV me incomodava um pouco a lambeção, Sim, a, o a ego um pessoa pouco, que né? tá lá às vezes sem mérito, só porque puxa o saco de alguém, ou porque deu pra alguém, comeu alguém, sei lá, É, saca? sim, Aquilo sim, me sim. incomodava. Então eu fui saindo, e aí eu acabei focando em dublagem, porque era um negócio que eu gostava de fazer. Mas que assim, você. É claro que é preciso ter um network, ter a simpatia, Sim. faz parte de qualquer Qualquer lugar, business, isso. né? Na padaria. Você vai lá pedir um emprego, trabalhar. Quem vai virar a caixa, sair do balcão e ir pro caixa, provavelmente alguém que conversa melhor, que lida melhor, que é mais simpática, né? Faz parte. Mas, se você não dublar bem, você não vai trabalhar. Às vezes no teatro, na TV, na publicidade, você pode ser ruim e trabalhar do mesmo Isso, jeito. Tem gente verdade. que é ruim e vive disso a vida inteira. É, faz sentido. É surreal. Faz sentido. Então na dublagem tem isso de legal. Eu posso querer casar com aquela menina, mas se ela não dublar, eu não consigo botar ela pra dublar, mesmo eu sendo dono do estúdio. Porque ela não vai dublar, não vai fazer, não vai É, conseguir. Vai ferrar o filme, ferrar o a cliente. entrega é horrível. Exato. Não tem. Não tem Pode ser saída. uma grande estrela. Se não souber, vai ser uma Exato. bosta. Então isso me atraiu bastante, assim, num dia em que eu parei pra pensar do que eu queria da vida e tal. Eu falei, putz, cara, eu vou na dublagem. É um negócio Dublagem. que eu gosto bastante de fazer, eu me divirto. Loucura. Quando eu assisto, eu curto. E eu sei que eu não preciso ser o mais o mais legalzão, não preciso ir nas festas, não preciso levar presente pra ninguém, não preciso. Então isso me chamou, né, nesse momento da minha vida, assim. E eu acho que, puta, foi uma escolha muito bem feita, que Legal. deu certo.